Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de trabalho, mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo. E hoje temos a grata satisfação de contar com a participação da nossa querida irmã Leda Silveira, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros do Amor, que vai discorrer para nós hoje o tema Lei de Causa e Efeito. Antes do início da nossa atividade, para a nossa meditação e harmonização, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João, capítulo 20, versículo 1. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender. Confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios, angustiados, azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico da construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Bela reflexão para a noite. Vamos agora fazer a nossa prece, meus queridos. Nossa prece para iniciar a nossa tarefa da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite virmos aqui para aprender um pouco do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã Leda, que fará uso da palavra, possa ser auxiliada pela espiritualidade maior, possa ser intuída e inspirada para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus nos acompanhe, ilumine e guarde hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, por iniciada nossas atividades da noite de hoje e passo a palavra à minha querida irmã Leda. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Leda Silveira. Participo
do Grupo Espírita Mensageiros do Amor, que se encontra no Pina, na Avenida Encanta Moça, onde atendemos 100 famílias carentes, acamados, temos evangelização, gestantes, temos consultas médicas. Enfim, uma casa que abriu os braços para mim, que vos fala nesse momento. Como agradeço a Deus por essa oportunidade, pois o trabalho, quando nos chega, meus irmãos, temos que elevar as mãos para os céus e dizer: graças a Deus, eu tenho um idoso para cuidar na minha família, ele precisa de cuidados. E Deus me colocou nesse momento, nesse cantinho, com essa missão. É uma missão tão grandiosa, cuidar dos nossos idosos. Honra de quem trabalha com essas idosas aqui ao lado. É uma percepção de amor, aquele amor limpo, é amor de verdade. É o amor que Jesus falava. É o amor sem desinteresse. É a propriedade do fim correto do amor. É aquele amor despretensioso. Esse amor que nosso irmão acabou de falar de Maria de Madalena. Nessa lei de causa e efeito que nós vamos retratar na noite de hoje, a gente não combinou nada, mas isso que ele leu, essa passagem de Maria de Madalena, que belíssima essa passagem. Todos conhecem, não é? Quando Maria de Madalena foi ungir o corpo de Jesus, porque na época se ungia no terceiro dia o corpo. Estava ela junto com Marta, e eu não lembro mais quem foi a outra, mas tinham 3 mulheres. E quando a pedra saiu do lugar, elas saíram, correram com medo, e Maria de Madalena não, ela ficou. Ela ficou e esteve com o Mestre. Quando temos medo, né, meus irmãos, a gente corre. A gente em nenhum momento pergunta: Senhor, só tinha 2 pegadas de areia na praia, tu me abandonastes? E ele diz: não, eu te carregava nos braços. Então é sobre essa coragem que nós vamos falar na noite de hoje. A coragem de Maria de Madalena, uma mulher rica, bonita, nova. Ela teve a coragem da ação. Ela teve a ação que causou um efeito maravilhoso, que foi o efeito da sua evolução moral. Maria de Madalena, rica, ela era tratada com presentes, com apogeu, o seu libido muito acentuado. Os homens que na cidade diziam não conhecê-la ao cair da tarde, ao cair da noite, estavam lá à busca de Maria de Magdala. Nada mudou, meus irmãos, hoje. Nossas irmãs que trabalham no mesmo ramo que ela hoje são ignoradas, mas à noite, meus irmãos, elas são procuradas da mesma forma. É uma hipocrisia da nossa sociedade maltratá-las, porque elas são o efeito de um maltrato, de uma casa, de um casamento que não deu certo, de maus tratos. Então, essas mulheres de hoje, recordemos Maria de Magdala nelas.
vamos ter pensamentos positivos e glorificadores com essas pessoas. Porque o pensamento no bem muda. Ela muda um reflexo, ela muda tudo. Se nós dissermos aqui, olhemos para o teto, imagine que essas telhas vão sumir e agora nós estamos vendo as estrelas. As estrelas, onde nem todas são estrelas, nos fala no livro Evolução em Dois Mundos. Tantos planetas onde os nossos irmãos se encontram, nossos irmãos que estão em outra vibração, às vezes mais acima, às vezes mais abaixo que a nossa. Os espíritos nos dizem que nós não, para que nós sabermos a constituição física, está no livro dos espíritos, que finalidade teria? Então, Maria de Madalena, ela fez essa transformação. Houve uma causa nela. Qual foi a causa de Maria de Madalena? Ela estava em casa, muita regalia, tudo de bom, roupas bonitas, homens que as abajulassem, mas ela tinha um vazio interior. Sabe aquele vazio que a gente sente, que nada preenche? Sabe por que os psicólogos dizem que a gula é um vazio interior? A gente tenta comer para suprir o quê? Para suprir o vazio interior. E Maria de Madalena, ela tinha a sensualidade aflorada. E ela achava que isso a completava, mas chegou um momento que aquilo ali ficou vazio. E ela tinha uma escrava que a dizia que existia agora um mestre que falava coisas maravilhosas. E esse mestre estava fazendo milagres. E ela sentiu-se o quê? Tocada. Ela quis ouvir o Mestre Jesus. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, nós queremos ouvir o Mestre Jesus? Aqui é Leda que vos fala. Porém, as palavras que Jesus deixou, bem-aventurados os aflitos. Não foi Jesus que falou? Os espíritos que Jesus disse, eu vos mandarei o Espírito de verdade, porque hoje não tendes compreensão. E ele manda o Espiritismo com essa revelação maravilhosa. Então, Maria de Madalena teve tanta curiosidade e ela foi ver Jesus. E ela se encantou, meus irmãos. Vocês imaginem, eu estava conversando agora na biblioteca aqui da casa. Imagine nós estarmos agora com Chico Xavier. Alguém aqui teve o prazer de conhecer Chico Xavier encarnado? Ninguém? Se Chico Xavier entrasse aqui agora, nós ficaríamos encantados? Ficaríamos. Eu ficaria encantadíssima. Né? Eu acho ele excepcional para tudo que eu já vivi. Então, imagine Maria de Magdala encontrar Jesus. Podemos sentir isso? Meus irmãos, eu acho que a gente não pode sentir. Porque a gente não se dá o momento de sentir. Porque a nossa vida é tão atribulada, tão agoniada, tudo não tem tempo. Mas perceberam, se a gente der uma voltinha no tempo, quando a gente estava namorando, paquerando, tinha sempre um tempo, não tinha? Tudo ficava de lado. Aí eu pergunto a vocês, e para a gente
vivenciar Jesus. Mas, Leda, tu quer que eu deixe de trabalhar? Não. Todos os nossos irmãos que vieram aqui na terra como exemplos, Chico trabalhou o tempo todo, Chico não parou. Chico escrevia, Chico, eu estava falando agora com o nosso irmão aqui, Chico escreveu Libertação lá na fazenda, com a companhia de um sapo, né? E Emmanuel dizia assim a ele: deixa o sapo aí, o sapo cururu, deixa ele aí, que ele é seu companheiro, né? Então, Maria de Madalena, na época de Jesus, foi estar com Jesus. Que coisa linda! E ela, quando esteve com Jesus, Jesus percebeu que ela era cercada de irmãos. Por que ela era cercada de irmãos espirituais, com a vibração baixa? Por que, meus irmãos? Porque ela se permitia a isso. Era a conveniência mental de Maria de Magdala. Ela vivia nessa sintonia de irmãos, com a vibração mais baixa, com o egoísmo, com a sexualidade, com a volúpia. O sexo não é proibido. Não é proibido. Deus não proibiu o sexo. Se Ele tivesse proibido, Ele não nos deixaria capazes de procriar. Mas a vulgaridade, sim. Então, Maria de Magdala foi estar com Jesus e Jesus a limpou, afastou aqueles espíritos que estavam junto dela. E ela tomou a atitude de fazer o quê, meus irmãos? Qual foi a atitude de Maria de Magdala, de Madalena? Mudar. Porque ela viu que aquela causa, aquela vivência dela naquela vida, ou seja, a causa que estava influenciando a vida dela, transformou-a num produto que não era o que Jesus estava ensinando. E ela viu que ele era o mestre. Ela mudou de atitude. Ela se transformou. Ela é o produto perfeito desta palestra que meu irmão acaba de lançar aqui. Porque ela passou por essa transformação. Quando ela esteve com Jesus pós-morte, Jesus disse: não me toques. Eu ainda não fui estar com o Pai. Nesse momento nos conta um livro, me foge qual é o livro, mas ele foi estar com João Batista. Ele foi estar com João Batista. Mas Maria de Madalena avise aos apóstolos que eu estarei com eles, que reúnam-se, que eu estarei com eles. E nesse dia foi um encontro maravilhoso. Depois desse dia, que todos estavam, Maria de Nazaré estava presente. Cada apóstolo foi para um canto, mas ninguém queria Maria de Madalena. E agora? O que é que nós faríamos se fôssemos Maria de Madalena nesse momento? Ninguém queria Maria de Madalena, porque ela era uma prostituta. A gente não quer apertar a mão de uma pessoa suada, porque a gente fica... Se eu tiver errada, por favor, levantem a mão.
Eu vejo, a gente vê, a gente vivencia isso. E ela partiu. A primeira palestra dela, o primeiro discurso dela, foi aos leprosos que desciam para vir atrás de Jesus. Quando eles souberam que o Cristo tinha sido morto, ela começou a divulgar a palavra de Jesus. E aí ela encontrou a sua verdadeira família, a sua verdadeira causa. Só que essa causa, esse efeito que ela ia fazer agora, era o quê? Transformá-los em cristão. Ela fez essa opção. Aí, uma pergunta para a gente: qual é a nossa opção? O que é que nós estamos pensando para mudar? Dói bastante. É uma dor interior, porque nós não temos a maturidade emocional para que a gente sente e diga: eu fiz, eu errei agora, eu errei aqui, foi aqui que eu errei. E eu quero mudar nesse canto aqui. Eu não quero mais ser assim. Eu quero me transformar. Eu quero causar um efeito diferente. Eu quero chegar e dizer assim: bom dia. Antigamente eu não dava bom dia. Agora eu mudei. Boa noite. É uma coisa tão besta, né? Tão bobinha. Mas tem pessoas que não fazem. Você entra e sai de um elevador, no mesmo condomínio, tem pessoas que não dão bom dia, boa tarde e boa noite. Aí a gente vai para mais pertinho, para quem nós devemos o maior respeito. São as pessoas que estão ao nosso lado para nos dar a oportunidade da melhora. Nossa família, meus irmãos. Quantos dias nós passamos sem dar um abraço, um beijo, um sorriso, uma televisão em cada quarto. Já perceberam? É uma televisão em cada cômodo. Que coisa boa, né? A gente perde muito com isso. Antigamente era um sofá pequeno, uma televisão desse tamanho, a gente tinha que se juntar bem muito, né, a família toda. Mas a gente, entre o intervalo, a gente o quê? Conversava. Hoje nós temos o Evangelho no lar. O Evangelho uma vezinha na semana. Junte seus irmãos, junte seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa. Ah, mas ela não gosta não. Faça só. Seja o quê? Exemplo. Jesus, em algum momento, disse alguma agressividade nas passagens dele, na vivência. Alguém viu? Ninguém viu. Jesus é exemplo. E que exemplo nós estamos sendo nos nossos lares. Porque está no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, item 3. As penas eternas. Mais leda existe isso. Aí a gente vai voltar um pouquinho. Existia um rei chamado Hammurabi. E esse rei, ele na época era tudo muito sem controle. Isso muito antes de Moisés. E ele fez a lei de Talião. O que era essa lei de Talião?
resumidamente, era uma lei que se a pessoa fosse ali, pegasse o dedinho de uma pessoa e cortasse, a pessoa que foi cortada o dedo, tinha o direito de pegar o seu dedinho e cortar. E assim, era dessa forma. Até que veio a lei de Moisés, né? Moisés fez muitas leis. Nós conhecemos, não matarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Quando Moisés desceu do monte com as leis. Mas ele fez muitas leis, porque era tudo muito sem regra. Era tudo muito descompensado. Mas, será que Moisés não foi intuído, não foi orientado a fazer essas leis? Meus irmãos, os Espíritos nos dizem que nós somos dirigidos pelos Espíritos. Então, como pensar que um homem naquela condição, diante de uma necessidade tão grande, Deus iria abandonar? Jamais. Então, essas leis foram colocadas por Moisés e foram seguidas. Hoje, quando nós reencarnamos, essas penas eternas, só voltando um pouco, os homens da época, quando Jesus vieram, eles eram o quê? Mata, vai morrer aqui, né? Eles lançavam as leis. O que é que eles esperavam de um Deus? Isso os homens, os doutores da lei, né? Das sinagogas. Então, os fariseus, que eram os doutores da lei, eles estudavam as leis de Moisés. Eles tinham fé. Eles tinham fé como Paulo de Tarso. Sabe aquele apóstolo que caiu do camelo? Sabe? Que ficou cego, todo mundo sabe? Paulo de Tarso também era fariseu. Eles tinham fé em Moisés. Por que que eles não acreditaram em Jesus? Vocês sabem por quê? Porque na época eles mandavam matar e torturar. E eles esperavam um Deus, um Messias, né? Um Deus não, eles esperavam um Messias. O quê? Que matasse, que tivesse ordem, que tivesse o quê? Postura, né? Que tivesse moral para matar, para fazer o mal, para dizer, não, essa prostituta vai ter que ser apedrejada. Eles esperavam isso. E Jesus era o quê? Jesus era amor. Amor. Jesus era amor. E ele não foi compreendido, porque ele era amor. E agora ele é o quê? Amor. Se você ama, se você sente amor, você tem Jesus em você. Essa certeza é tão maravilhosa que nós dizemos assim, meu Jesus, obrigada. Obrigada por ser teu irmão. Nós sabemos que tu é muito perfeito, mas nós vamos chegar lá. E nós sabemos que somos todos filhos de Deus. Isso é uma compreensão que a gente só tem essa certeza através dos Espíritos que nos revelam. Ah, Leda, mas eu não acredito em espírito, não. Não? Tá ótimo, não tem problema. Você vai teimar com uma pessoa dessa? Não, gente. Não é momento dela. Eu tenho um caso para contar a vocês.
Teve um dia que eu estava com muita preguiça de ir para a academia. Muita preguiça. E meu guia disse assim: não, hoje você vai. Eu disse: mas eu não quero ir não. Levante e vá. Né? Porque assim, de vez em quando ele fala, né? Porque vocês sabem, o telefone só toca de lá para cá. Não é o contrário. Você pode orar, pedir. Eles escutam você. Com certeza eles escutam. E eu chego na academia, chego na recepção, passo lá o dedinho, e a moça, que eu não vi há alguns dias, olhou para mim e disse: a senhora está bem? Aí eu disse: estou. E você? Ela lavou-se em prantos. E eu disse: minha irmã, nós somos todos irmãos. O que aconteceu? Aí ela disse: Leda, desde que eu engravidei, e eu acompanhei essa gravidez há muito tempo, o filho já nasceu, está com 1 ano. Eu não amo meu filho. Eu odeio o meu filho. Eu queria abortar o meu filho. Meus irmãos, como a visão do Espiritismo nos coloca num patamar diferenciado. Tem conforto. Não é pena, é conforto. E eu comecei a conversar com ela. E disse a ela que foi um compromisso que ela assumiu. Que eles eram desafetos na vida passada, provavelmente. Porque a gente não sabe de nada. Quem sabe é o Pai. O Pai sabe aquele momento. E ela, em prantos, não entende, porque ela é de uma religião diferente da nossa, meus irmãos. Primeira palavra eu disse: jamais o que eu passar para você ou disser a você será para lhe pedir para deixar a sua religião. Você é feliz na sua religião? Sou. Então permaneça na sua religião. Mas o que pudermos, vamos esclarecer. Meus irmãos, a todo momento nós somos o Cristo. Casos e casos aconteceram com vocês, eu tenho certeza. Em situações que vocês não eram para estar lá, mas vocês estavam por algum propósito. Esse propósito é Deus, é Jesus transformado em vossas palavras. São opções nossas. A gente pode calar diante de uma pessoa chorando, né? Mas a gente pode abraçar, a gente pode chorar com ela, a gente pode redimir aquela dor que está infalível naquele seio da criatura. Mas agora, queria falar um pouco de nós, criaturas, nós. Porque estamos aqui numa família que foi feita, unida com um propósito. Um propósito tão sublime,
Mas, Leda, eu tento tanto, Leda, mas eu não consigo. Olha, eu faço de tudo. Eu faço de tudo, mas, olha, minha mãe não cede. Mas você está fazendo? Então tá bom, né? Então tá bom. A gente tem que entender que existe um propósito por aquilo ali. Existe um propósito. Em todos os milagres, em todos os pontos que acontecem na nossa vida, existe um propósito. Aí você diz assim, Marleda, nunca aconteceu um milagre em mim. Gente, a palavra milagre é entendida de uma forma diferente. Não existem milagres. Quando nós entendemos, estudamos as leis naturais, nós percebemos que não existe milagre, né? Jesus, com a sua magnitude, ele manipula, né, a lei da natureza. Ele manipula e faz os efeitos. Lázaro acordou porque ele estava no estado de catalepsia. É um estado que muitos corpos hoje são encontrados revirados no caixão. E foi se estudar por que isso acontecia. Porque é catalepsia. Na época de Jesus, não existia. Será? Eu não sei se alguém aqui é da área da saúde, mas quando a penicilina foi desenvolvida, que é a famosa bezetacil hoje, na época de Jesus, se pegasse um doente e se aplicasse na veia a penicilina, seria milagre? Será que não seria milagre? É claro que seria milagre. Porque não se conhece. No livro Céu e Inferno, da Codificação, um livro que nos conta que não existe inferno. O inferno é o estado de consciência. São as nossas vibrações. Tanto que irmãos nossos, eles se transformam. Eles têm aparência grotesca. Aparências que no momento não é nem conveniente falar. Eles vivem em lama. Então, eles não se enxergam como seres humanos como somos nós. Porque o estado vibracional deles é outro. Então, o estado vibracional deles é outro estado. Nós trouxemos aqui o segundo caso que foi relatado para nós do livro Céu e Inferno, que é o caso de Augusto Michel. Esse espírito, ele se apresentou em março de 1861. Quem não teve o prazer de ler, eu convido vocês a ler O Céu e o Inferno. O início são muitas explicações do que é o céu e o inferno, do que é a passagem, o que é a morte. E na segunda parte, a espiritualidade nos presenteia. É um presente. Porque todos nós sabemos que ao dormir nós temos uma experiência de morte, né? Todos nós sabemos aqui. Gente, que coisa maravilhosa. A gente já está experiente. Eu tenho 54 anos de experiência, né? Por quê? Porque aqui é uma passagem para que a gente se melhore. Então esse espírito vem,
é um rapaz novo, muito novo, rico, que se chamava Augusto Michel. Ele era conhecido na cidade por ser boêmio, irresponsável. Ele só queria as coisas mundanas, as coisas envolvidas com prazer de sexualidade. Ele vivia nessa energia. E ele veio a cair da carruagem, bateu a cabeça e foi a óbito. Desencarnou, morreu, como vocês preferirem falar, né? Nós falamos desencarnou, porque nós sabemos que o espírito não morre, nós somos eternos. Então, Augusto volta em março de 1861, narrado no livro Céu e Inferno, na segunda parte, e diz ao doutrinador que morre de dor, ele grita de dor e ele pede socorro, porque ele está preso num lugar agarrado ao corpo. Meus irmãos, eu garanto que ninguém aqui presente gostaria de sentir essa sensação. Vamos nos preparar. Vamos arrumar a nossa mala de amor, de bondade, de caridade, de fazer bem ao próximo, de fazer bem a nós. O nosso bem. A minha mala não pode ir na mala dela, não. Eu não posso pegar o bem que tem na mala dela e botar na minha mala para fazer de conta, não. Não tem ajeitado, não. Deus vê tudo. Não tem isso de ajeitado. Então, Augusto Michel, ele estava preso ao corpo. Por quê, meus irmãos? Porque ele vivia ligado a minha garrafa, a minha carruagem, a minha casa, o meu marido. A gente fala tanto assim, né? O meu, né? E é uma posse. Aí da posse vem o ciúme, né? E depois vem os desperdícios das coisas que a gente faz. Porque a gente compra uma calça de marca porque a minha vizinha tem uma calça de marca e eu não posso estar com a calça sem ser de marca. Eu tenho que estar de marca, porque senão eu vou passar por baixo. E esse homem, ele gritava dentro do túmulo preso ao corpo e passou. Houve uma segunda comunicação dele dizendo, pedindo para orarem por ele. Olha o poder da oração. Que poder da oração. Feche os olhos e clame ao Pai. Pai, eu sinto dor agora. Está doendo. Pai, eu não consigo conviver com meu irmão. Esse meu irmão, ele mudou demais e eu não estou conseguindo. Vamos pedir, vamos ver o que é que o outro irmão está fazendo e o que é que você fez para afastá-lo. Porque a gente só diz que o problema é do outro, o problema nunca é nosso. Mas Augusto estava lá, na mediúnica de novo, pedindo prece. E fizeram prece para ele. Um tempo depois, no próximo mês, ele volta. E ele diz que agora ele consegue falar. Ele pede para que a médium vá até o túmulo onde ele está e faça prece para ele lá. E assim fizeram.
mês depois ele volta, meus irmãos. E ele agradece. Vocês sabem o que é que ele diz? Ele se arrepende. Ele se arrepende de tudo que ele perdeu, de tudo que ele deixou de fazer com aquelas oportunidades que ele tinha. Eu acho que todo mundo aqui já pensou pelo menos uma vez nisso. Ah, eu devia ter feito diferente. Eu devia ter feito. Ah, se eu tivesse 20 anos, agora, com essa cabeça que eu tenho, eu devia ter feito diferente. Será que a gente nunca pensou nisso? Os Espíritos nos contam no livro dos Espíritos que é verdade. Porque a gente vai deixando para depois. Porque a vida material é muito convidativa. Ir ao cinema é mais convidativo do que visitar um lar de idosos. Depende do que você está procurando. O que é que eu estou procurando? Eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar numa balada ou vou encontrar numa reunião espírita? Eu vou encontrar no carnaval, com muito respeito a todos os nossos irmãos que foram ao carnaval. Mas, meus irmãos, que energia! Oremos por todos eles. Vamos manter a nossa vibração mais equilibrada. Vamos pedir ao Pai, pedir equilíbrio para a humanidade. Mas cada um é por si. É impossível um fazer pelo outro. A gente faz caridade, a gente faz benevolência. Porque as pessoas, a gente faz beneficência, porque as pessoas misturam tanto as bolas, né? Diz assim, eu peguei o meu guarda-roupa, desocupei todinho e mandei para o lar de Maria, fiz caridade, estou livre esse ano. Gente, isso não é caridade, isso é beneficência. A caridade é você aguentar a sua mãe repetindo com Alzheimer a mesma coisa 30 vezes ou 40 vezes num dia. Eu já vi. Né? Além de ser, assim, ter a questão de saúde, mas eu já tive um caso na minha família. E responder com amor, viu? Responder com amor, porque você não pode dizer a ela, mãe, você está com Alzheimer, cale a boca que você já falou 30 vezes ao dia. Foi assim que Jesus ensinou? Não. Oh, minha mãe, é assim, olha. Foi assim, tá certo, é assim. É isso que Deus nos ensinou. Se a gente não tivesse tomando conta da nossa mãe com Alzheimer, onde nós estaríamos? Fazendo o quê? A quem a gente pode culpar? Senão a nós mesmos. Porque a gente fica buscando a felicidade, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem tormentos voluntários. E os Espíritos nos dizem que o homem fica buscando uma felicidade compulsória. Mas não chega lá. Porque a felicidade não é desse mundo. Eles dizem a nós que se nós passarmos pela tormenta é aperreio, né?
coisa que acontece na vida da gente, se a gente passar pela tormenta com tranquilidade. Eles dizem assim: meus irmãos, aí já é uma felicidade grande. Para vocês que estão na terra, aí é uma felicidade grande. Mas a gente não quer não, a gente quer um carro do ano. E a gente tem uma casa, mas a gente vai querer agora a casa da beira-mar, a gente não quer mais a casa, porque a gente está atrás de algo que é material. Em Paulo de Tarso, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, tem uma passagem que Paulo, depois que cegou e que Ananias foi e o curou, Ananias, aquele velhinho que ele queria matar, curou a sua visão. Paulo foi para o deserto. Desculpem. Paulo foi para o deserto trabalhar com tapeçaria. Paulo sempre trabalhou, gente. Em todas as igrejas que ele foi, que ele fundou as igrejas, sempre trabalhou. Então, ele esteve lá, nessa primeira estada no deserto, a trabalho. Ele esteve, era uma tenda que chegou lá para trabalhar com ele um casal. Era um casal. E ele começa a se relacionar com esse casal por amizade, né? Começa a ter amizade, assim, uma boa companhia. E assim, o dia a dia fluía muito fácil. Paulo, humilde, né? Aquele homem zarrão grande, que vivia malhando com poderes, não existia mais nele. Ele estava tentando mudar, ele estava vestindo um homem novo. E esse casal, a esposa se chamava Prisca. Eles, depois de muito tempo, mais de um ano convivendo, e eles perguntaram: mas meu irmão, como é o seu nome de fato? É Paulo de quê? E ele tinha vergonha de dizer o nome. Aí ele disse: Paulo de Tarso. E Prisca, a mulher, ficou chocada, porque eles vieram de Jerusalém para o deserto para fugir das perseguições dos cristãos. E, meus irmãos, vocês adivinham quem era o perseguidor que deu início a essa perseguição? Quem foi? Quem foi? Ele ainda era Paulo aí. Foi Paulo de Tarso. E quando ele adivinhou, ele ficou assim, perplexo, né? Porque ele disse: eu sou Paulo de Tarso. Engraçado, você tem o mesmo nome do perseguidor dos cristãos. Será que aquela resposta dele, sou eu? Será que para ele dizer assim, sou eu mesmo? Será essa transformação? Porque a causa da transformação de Paulo foi Jesus. Porque ele tinha fé na lei mosaica.
Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então precisou dessa causa em Paulo para surtir o efeito do homem novo. Então, quando ele disse a Prisca, era eu, fui eu mesmo o perseguidor do Cristo. Será que isso não doeu nele? Quanto tempo ele passou para acordar que ele precisava mudar? Mas eu falei dessa história para a gente olhar para Prisca nesse momento. E se a gente fosse Prisca? Porque o pai de Prisca foi morto, apedrejado, por ordem dele. E ela o perdoou, porque havia convivido com ele e percebeu que ele era um homem novo. Então, a causa em Prisca não fez um efeito vingativo para Paulo. Porque isso depende da pessoa. Depende da pessoa. Se uma causa vem para mim, como é que eu vou reagir? Cada um aqui vai ter uma reação diferente. Como é que nós estamos prontos para reagir para a nossa evolução? A nossa evolução vai chegar, está chegando, já chegou. E a gente vai. Porque se Deus é amor, Deus nos dá oportunidade. Deus não nos coloca na pena, Deus não nos pune. Acredito que todos aqui já passaram por uma escola. As escolas, elas são elementos fundamentais para a nossa formação social. Antes da escola, onde tem merenda, onde tem o lanche, onde tem os alunos, nós temos a escola doméstica. E essa escola doméstica, o Cristo nos chama e diz: a moralidade começa lá, na escola doméstica. Pois Deus vos confia os filhos. A gente diz assim, meu filho, né? Bota embaixo. Não, o filho é meu. O filho não é mais de ninguém. O filho é meu. E a gente toma para a gente. Nós esquecemos que o filho é a nós confiado para que nós possamos educar, meus irmãos. Educar e passar por cada dificuldade, compreendendo que o nosso filho é imaturo ainda. É tão difícil que a gente não compreende, nem nós. Então, até 7 anos de idade, nós temos essa facilidade. Com o filho de educação, não percamos essa chance. Porque depois o homem nasce, cresce, e a moralidade, seja mulher ou homem, aflora do que era o espírito antes de encarnar. E aquela mudança naquele período de infância, os pais deixam de fazer, muitas vezes. Chega o homem à sociedade, é o efeito da falta da educação que os pais deixaram de dar. Eu gostaria de convidar a vocês, assim sendo, para a gente encerrar a nossa palestra, queria convidar vocês a adquirir esse livro,
É um livro bem fininho, ó. Ele é bem fininho. O Homem Integral. Ele é uma psicografia de Joana de Ângeles, ou de Chico Xavier, desculpa, de Divaldo Pereira Franco, e o espírito é Joana de Ângeles. Joana nos conta no livro, ela nos conta através de Divaldo, no livro Joana de Jesus, que todo psiquiatra que vem à Terra passa por um curso no plano espiritual. Esse aqui é um dos livros do curso do plano espiritual, O Homem Integral. Aqui nós percebemos, através da leitura, toda a condição do homem, através de vários passos. É bem didático. Meus irmãos, que as causas que apareçam em nossas vidas, nós possamos raciocinar, introspectar e fazer um efeito salutar em nossas vidas, um efeito de transformação interna. Essa transformação, meus irmãos, acontece primeiramente com a oração, pois essa oração nos liga ao Pai. Que o Mestre Jesus, amado, Maria de Nazaré, que esteve conosco nessa noite, nos abençoe. Agradecemos por todos os nossos amigos espirituais aqui presentes. Assim seja.